A paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal Para a Glória de Deus, mais um vídeo aqui. Vamos ver esse áudio aqui, depois a gente comenta ele. Que fala direito ou que fala errado, vocês podem ver, gente, observa, o que tem de CCBano que fala errado aqui, o que tem de CCBano que escreve errado aqui, eu nunca diminuí essas pessoas, eu nunca diminuí, porque isso aí, sabe, é imoral você fazer isso, você atacar as pessoas, você não tem argumento, aí ele falou isso errado. Só um minutinho aí, vou procurar o vídeo aqui. Vamos ver esse áudio aqui agora. Então aqui, para diminuir as escrituras, ele está dizendo, por conta da ignorância, a ignorância é culpa da CCB, porque a CCB não tem a mínima preocupação em instruir esse povo, porque se tiver... Ele acabou de falar que ele não desfaz de ninguém. Só que essa pessoa já não está entre nós e ele diz que essa pessoa é uma ignorante bíblica. Então, é onde eu falo, Josafá, ele tem assim o dom, né, de enganar e de ser falso ao mesmo tempo. E de usar as palavras para poder lubridiar as pessoas. Lubridiar as pessoas. Mas ele, a mim, ele não consegue lubridiar, não. Tá? Então, nesse vídeo dele, ao mesmo tempo que ele fala, eu não faço isso, eu não desfaço, não sei o quê, eu não desfaço das pessoas, ele chama a pessoa de ignorante bíblico. Agora eu vou mostrar um outro áudio para vocês. Vai prestando atenção nos áudios. Mais um áudio, vamos ver. Ora, nunca que eu vou ficar perto de você. Você, o outro atrapalhado lá do Rio de Janeiro, tem mais uns 4, 5 aí, que eu tô andando na rua, no centro. Então é isso, são esses áudios aí. Aí ele diz que não desfaz de ninguém. Ele chama as pessoas de maluco, de velho, coloca adjetivo nas irmãs, disso, daquilo outro, que eu não vou ficar repetindo aqui. E ainda fica rindo e debochando, cara. Aí é por isso que eu fico nesse estado aqui. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês. O Josafá teve problema com o cunhado dele no ministério lá da área dele, teve problema no ministério da área dele. Josafá teve problema na congregação, sim, e nunca assumiu. Ele é hipócrita, nunca assumiu. Ele é tão hipócrita que ele mesmo fez o vídeo mostrando os problemas dele, dizendo que tinha problema, e depois disse que não tinha problema. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu, às vezes, muitas vezes, eu quis sair da congregação, não sei porque Deus não permitiu, verdadeiramente. Depois que eu conheci essa história de Josafá, então, porque muita gente saiu da congregação, irmão, por causa da omissão do ministério do Brás. Porque vocês tinham que chegar desde o começo, falar, ó, nós erramos nisso aqui, então nós assumimos que erramos e mudamos o erro. Aliás, e mudamos o que tem que mudar e vamos fazer o que tem que ser feito. Em todas as áreas teria que ser assim. Assumir que errou e mudar. Para não dar o mínimo para esse demônio desse Satanás aí, desse Josafá. Mas ele não. Ele cresceu por quê? Porque as pessoas vão lá, erram e saem batendo asinha como se não tivesse acontecido nada e dá margem para todo mundo ficar pensando um monte de coisa que não é legal, né? Quem é da congregação, quem não é da congregação, para os críticos. Quantos críticos tem aí? Aquele casal que eu não vou nem falar o nome, Adã, uma renca de crítico que tem aí, descendo o pau na congregação, falando mais de quem? Do ministério. Mas o ministério, né, ao invés de falar, poxa, nós não estamos aqui sozinhos, nós estamos aqui, tem mais 4 milhões junto com a gente, nós somos responsáveis por essas pessoas. Nós podemos ter um monte de problema, podemos ter um monte de coisa, mas nós temos a responsabilidade. Essas pessoas não podem estar passando essa humilhação, estar passando por esse tipo de coisa com esses críticos aí por causa da gente. Vocês tinham que assumir essa responsabilidade. E aí me põem uns advogados que não resolvem nada com nada. E a gente fica assistindo todo dia esses demônios desses críticos no YouTube descendo o porrete e chamando a instituição onde a gente tem uma vida espiritual de qualquer coisa. Entendeu? Que é o linguajar que eles colocam aí. E nessa daí,
entra todo mundo no porrete, na língua deles, na língua bifurcada, aquela língua assim de serpente, cortada no meio. Entra todo mundo. Quem é de ministério, quem não é, quem é irmão, quem não é irmão, irmã, todo mundo, criança, todo mundo entra. E aí a Irmandade fica no meio disso. Graças a Deus que uma boa parte da Irmandade fechou os olhos. Não estou vendo nada, não quer nem saber e pronto. Muitos fingem que não vê, tá vendo, mas fingem que não vê. Só que muitos, como eu, reagem. Por isso que você vê esse monte de gente aí. Então, a culpa, primeira culpa, é do ministério, que dá mole pro Satanás do Josafá, tá? E depois o diabo, que é o Josafá, o próprio demônio, entendeu? Que deita e rola no erro das pessoas e fica lá feito acusador. Acusando e mostrando o erro. Batendo toda hora, igual fez na vida de Jó. Mas tem mais áudio aqui? Áudio aqui que não falta. Aí, irmãos, olha esse áudio aqui, ó. Soberba. É soberba, isso é feio. Tá? Isso é feio. Agora você vê. Ele tá aqui acusando as pessoas de soberba. Quem é mais soberbo que Josafá aqui? Me diz aí no YouTube. E as pessoas não. Josafá, os que estão junto com ele, os membros, não, Josafá tá tudo certo. Mais um áudio. Em Campinas, depois a gente faça em Sorocaba, a gente faça em Osasco, aí quem sabe a gente vai fazer, né, em outras regiões, né, para poder agregar as pessoas e a gente, né, uma vez no mês ali, a gente possa levar esse culto para mais lugar, tá? Então, irmãos, isso aqui é o seguinte, é aquele vídeo que eu fiz, mostrei para ele, para vocês, que ele, né, rodou no começo na Jandira, CCA, agora foi para Assembleia, foi para Presbiteriana, Batista, rodou, quase que foi lá para Católica, rodou, agora decidiu voltar para CCA. Aí o irmão lá emprestou para ele esqueci o nome dele, emprestou para ele lá a igreja, que está fechada, porque não tem povo, para ele poder fazer lá os cultos dele lá, moda Josafá. Beleza. Aí ele disse que é o seguinte, não, nossa ceia aqui a gente vai fazer uma vez por mês e aí a gente pode fazer em vários bairros, Osasco, vários lugares lá, né? Então, o que eu diria? Eu poderia dizer, poxa, o Josafá saiu da congregação para pescar no aquário lá na congregação, tirar os membros, para levar ele, para ficar com ele em algum lugar. Poderia falar isso? Poderia. Só que o Josafá está pegando essas pessoas para levar para o inferno. E isso me dói o coração, porque eu estou vendo essas pessoas sendo jogadas de léu em léu, para lá e para cá, para lá e para cá. E é onde eu disse aqui, o ministério é culpado dessas pessoas saírem da igreja. Por que eu digo? Porque vocês tinham que tomar uma atitude diante de toda a igreja. Falou, nós estamos aqui para fazer assim, ó. Erramos, mas nós não concordamos com o nosso erro, somos humanos, erramos em algumas coisas, mas as coisas que nós erramos, nós queremos pedir diante de Deus, pedir a Deus primeiramente a Irmandade que nos perdoe pelo que fizemos que foi errado. E vamos lutar para não errar tanto, para não fazer mais. E assumir isso na frente no Braz, nos cultos, no culto online. E aí dizer, vocês que saíram, perdoa, e vocês que estão pensando em sair, não saia porque é guerra, mas essa guerra nós não vamos lutar ela assim. Mas vocês não. Vocês não fizeram isso. Agora, eu vou virar o segundo Josafá 2? Não vou. Em nome do Rei da Glória, eu não vou me transformar num Josafá 2. Por quê? Por causa de tudo isso que eu estou vendo, eu vou acabar saindo da congregação. Porque eu não estou vendo ministério, eu estou vendo o ministério agora melhorando muito. Melhorou muito.
mas ainda tem muita coisa para ser feita, muita coisa. E Deus está permitindo esse Satanás aí de Josafá fazer o que está fazendo exatamente para lapidar o ministério. Eu espero, sinceramente, que quando esse Satanás, Deus der um jeito nele, botar ele na cadeia ou na vala, seja lá onde que essa praga for, tá? Que vocês parem de fazer esse exame dentro do ministério, dentro da igreja que não é de vocês. Igreja que vocês não têm um pingo de um grão de arroz que vocês colocaram para poder alguma alma ser salva. Foi o nosso amado Jesus, Filho de Deus, que ficou pendurado. Não foi ninguém, ministério nenhum, que foi para a cruz. Então fica lembrado e ciente disso. Que vocês não são donos de alma nenhuma. A única obrigação que vocês têm quando vocês assumem um ministério é cuidar. É cuidar. E não arruinar. Então vocês se lembrem disso. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Se vocês continuar fabricando, pode descer o pau no Josafá, pode até botar essa coisa ruim na cadeia, ou seja lá onde for, lá pro inferno, que é o lugar dele, lugar de diabo é no inferno. O que vai acontecer? Vocês vão criar outro demônio. E vocês têm que parar de ficar criando demônios dentro da igreja. Vocês estão aí para destruir os demônios, para bater de frente com os demônios, para destruir o demônio na vida das pessoas. E vocês têm que pagar o preço. E o preço é, primeiro, temor a Deus. O primeiro é temor a Deus. E o resto vem depois. Se tem que jejuar, jejum. Se tem que ficar com a cara no pó 24 horas, que fique. Não assumiu a posição? Ou você assume uma posição de guerra e vai guerrear mesmo para vencer a guerra, ou então você não vai para lugar nenhum, mano. Você fala, ó, dá licença que eu não tô nessa guerra. Porque está numa coisa que você não tá. Ah, mano, aí a coisa fica... Eu não vou nem comentar. Então, presta bem atenção. Tá aí, ó. Pega esse Josafá, detona com ele, mas presta atenção. Vocês todos de ministério do Brasil e do mundo, da congregação, vocês prestam atenção. Vocês não estão lidando com churrasco, com carro, com casa, com obra, com mercado. Não, vocês estão lidando com almas, com vidas e que tem um futuro lá na eternidade, que seja para a vida eterna ou para a maldição eterna. Então vocês prestam muito atenção. Tá me entendendo? E eu falo e repito aqui, errar é humano, faz parte do humano caído, da humanidade caída depois de Adão. Agora, gostar e persistir e ter prazer no erro, que é no pecado, aí é coisa do diabo. Aí a coisa já muda de figura, aí já não tem mais nada com Deus, aí é a pessoa e o próprio inferno. Então vocês têm que parar de criar nesse laboratório do inferno, que é ficar deixando pessoas crescer dentro da igreja, endemoniado, infiltrado, para depois dar nisso aí. A tríade de Josafá. Porque se lá no começo, quando teve o problema com Josafá, tivesse sanado, hoje nós não estávamos passando por isso. Não tinha Josafá hoje na vida da igreja, na vida da irmandade, nem na vida do ministério. Mas isso não foi feito. Começou na divisão da Jandira. Antes, um pouco, o Josafá bateu de frente lá com o ministério da localidade dele. E o que foi feito? Porque, irmão, a pessoa que é ovelha, ela, sendo ovelha, ela vai ouvir a voz do verdadeiro pastor, do bom pastor. Eu sou bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, o que eu faria no problema do Josafá? Vem cá, Josafá,
Vem cá, família, vem cá, cunhado, vem cá, traz a família inteira aqui. Agora conta a sua história. Olha, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Ele ia dar o depoimento dele. Com discernimento do céu, você ia observar e ia falar, poxa, o que o Josafá quer? Ele quer fama, ele quer se aparecer, ele quer ministério, ou ele realmente é uma ovelha? Isso aí seria visto no momento e lá seria já a partir dali já decidia a situação. Depois trazia um ministério e olha, a história que ele falou é essa, essa e essa e essa. Vamos conversar aqui com o ministério. O ministério falou o quê? Falou isso, isso, isso. Beleza. Então agora, beleza, vamos fazer a cariação? Beleza. Todo mundo junto agora. Cada um vai ter o seu momento de falar. Ok? Beleza. Fala você. Tá. Beleza. Você. Tá. Todo mundo falou? Falou. Então é o seguinte. Tudo aqui, tá? Converge para uma coisa. Acordo. Vamos todo mundo ficar numa boa? Tranquilinho? Você quer paz? Você quer vida? Você quer ficar numa boa? Quer tranquilidade? Quero. Você do lado de cá, você também quer isso? Quero. Então, beleza. A partir de hoje, para que isso aconteça, nós temos que proceder dessa forma. Você vai agir assim, você vai agir assim, e nós vamos agir assim, e vai dar tudo certinho, bonitinho, pronto, acabou. Isso aí, sabe quanto tempo duraria isso? No máximo 2 ou 3 reuniões de 1 horinha, 2 horinhas no máximo. Olha o quanto de problema teria evitado. Dá para ter noção que o problema você resolve ele na raiz. A erva daninha, se você não arrancar ela com a raiz e tudo, você vai descascar ela em cima, ela vai brotar de novo. E se você continuar fazendo isso, você tem que pegar o enxadão, a picareta e descer o porrete no chão mesmo, com vontade de arrancar com tudo. E tem que ficar de olho para não brotar mais nada, para não cair uma outra semente de erva daninha lá. Esse é o papel do atalaia, que fica observando, de observação. Cadê as pessoas que fazem observação dentro da congregação? Dentro da igreja? Não é observação para, fofoca, não. É observação para continuar ali as árvores, né, sendo cuidadas para darem frutos e tal, e tal, e tal. Agora, hoje, quantas pessoas foram humilhadas nesses 14 anos de Josafá no YouTube? Irmãos, irmãs, ministério, por causa de 3 horinhas, de 2 ou 3 reuniões, que poderia ter acontecido. Então, meu amigo, eu tenho certeza, tá, que se você coloca dois lados em acariação, e essas duas pessoas, esses dois lados, cada um tem a sua situação. Se um dos lados, porque está escrito, aliás, está escrito não, tem um ditado, né, que diz, quando um não quer, 2 não briga. Então, se um não quer brigar, tá, não aconteceria o problema. Não teríamos Josafá, né, totalmente endemoniado hoje na vida da igreja, fazendo tudo que está fazendo. Poderia ser o contrário. Ele poderia estar lá contribuindo para a irmandade, a espiritualidade, para que a obra de Deus fosse frutificando e crescendo, alimentando e crescendo e alimentando. Olha aí o quanto de trabalho, quantos advogados, quantos processos já foram, quanto tempo, quanto dinheiro, quanta chateação, quanta coisa perdida. Eu mesmo aqui, com nojo do Josafá, porque depois de tudo que ele já fez, ele pegar uma pessoa que está em óbito e descer o malho nela um dia depois do óbito dela, aí não dá.
Aí para mim é passar de tudo, da luz que eu tô vendo aqui. Entendeu? É demais da conta. Então, se alguém concorda comigo, tudo bem. Se não concorda também, tudo bem. Mas essa é a minha visão. E é o que eu digo. Eu tô na congregação. Se eu vou ficar lá quanto tempo mais, é Deus é que sabe. Mas uma coisa eu digo. Se Deus colocou uma igreja, tá? Pra ter problema, então Deus não colocou igreja nenhuma. Porque igreja não é para ter problema. Quem põe problema na igreja é o inimigo. E eu vou te mostrar mais um áudio aqui e eu vou te mostrar o que está acontecendo. Esse áudio aqui, ó. Bíblico na CV. Aí você vê o camarada dizendo, confundindo aqui, o relato que Lucas está fazendo, que foi feito muitos anos depois. Lucas está escrevendo, Lucas foi pesquisar nas regiões, né, sobre os fatos, e aí ele escreve o que aconteceu. Ele está falando que os apóstolos obedeciam, na verdade, foi a ordem de Lucas. É isso aí. Ele era, assim, um fanático CCBano. Aqui ele está falando do irmão que faleceu. Que ele era um fanático. Só que antes, irmão, ele falou que Jesus Cristo, né, foi lá e falou com os apóstolos. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mas eu não quero falar disso agora. Eu quero falar de uma outra coisa. Vocês acabaram de ouvir o áudio aí? Eu vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? Ó? Ele fala sobre relatos. Ele fala que o Lucas ele estava relatando as coisas que ele ouvia. Lucas foi pesquisar nas regiões, né, sobre os fatos, e aí ele escreve o que aconteceu. Ele foi pesquisar os fatos e depois ele escreve as coisas que aconteceu. Então, ele aqui diz que alguém pesquisou, que alguém pegou os fatos e escreveu. Em forma de relatos, ele escreveu o livro de Lucas, que está no Novo Testamento, o qual ele diz ser inspirado pelo Espírito Santo, que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Qualquer ser humano, tá, que tem um discernimento espiritual, sabe que a Bíblia, dizer que toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, sabe que isso é errado. E ele é um herético quando afirma isso, dizendo que isso é verdade. Porque agora mesmo ele acabou de falar que o Lucas estava pesquisando e depois escreveu, fez relatos. Lucas, né, que não tinha nada a ver com vida espiritual naquele momento ali com os apóstolos. Lucas, ele só relatou. Ele chegou lá e falou, o que aconteceu? Aconteceu isso. Aí ele pesquisou, pessoas relataram para ele e ele escreveu em forma de relato que foi relatado para ele. Isso é inspiração do Espírito Santo? Não é. Então eu digo que o Josafá é enganador e hipócrita. E eu tenho muita tristeza no coração de saber que tem um número de pessoas sendo enganada por ele e seguindo ele e indo atrás dele. Tenho, Deus sabe disso. Muita tristeza, sabe por quê? Porque, irmãos, se você não se alimentar do Espírito Santo, se você não tiver discernimento do Espírito Santo e não tiver firmeza com a vida espiritual de Deus na sua vida, você vai ficar como está aí, como está escrito. Você vai ficar jogando para lá. Onde Josafá jogar você, você vai. Você vai para lá, vai para cá, vai para o YouTube, vai para a igreja X, vai para a igreja B, vai para a igreja Y, para a igreja T, A, M, e vai para lá, e vai para cá, e vai para cá, como ele fez várias vezes aí, e agora inventou essa história aí de fazer reunião uma vez por mês, porque ele sabe que essa história de ficar lorotando na cabeça dos outros no YouTube cansa, e todo mundo já está cansado disso, até os próprios membros, que são vítima dele.
Eu vou dar um conselho para vocês de graça, sem pedir pix. Se conserta com você mesmo. Quando eu falo se consertar com você, é pensar, fazer uma continha e falar, poxa, essa conta aqui não está batendo. O resultado dessa conta não bate. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão a Deus e vou voltar para a congregação. Agora, os irmãos da congregação, os mais metidos a gravata, vier falar, você tem que pedir perdão à Irmandade? Irmão, não tem problema. Se quer, pede, se humilha, não tem problema. Mas eu não quero me humilhar. Então não se humilha. Porque a igreja não pode obrigar você a pedir perdão nenhum. Agora, se você tem o temor de Deus, se você tem o temor no coração e você, na tua intimidade, você reconhece que errou ou que foi vítima, se você reconhece que foi vítima, o Espírito Santo te mostra que você é vítima, então você vai fazer o seguinte, olha, irmãos, eu vou pedir perdão, tá? Mas é só pelo meu Deus, tá? E para me ter paz com a Irmandade, porque eu tenho a minha consciência limpa de que eu sou uma vítima. E acabou. Acabou e acabou. Tem que ser homem, tem que ser mulher de Deus para chegar a encarar a igreja, olhar no olho da igreja toda e falar, eu errei, pequei, e Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Meu irmão, é só isso que você tem que fazer. Ou não faça isso, vá para lá e fica lá e acabou. Você não tem que ficar dando explicação para ninguém, você não deve nada para ninguém. Você deve para Deus. Agora, o mandamento diz amar a Deus e o próximo. Quando você tiver condição, Deus preparar, você vai lá e fala com a Irmandade. Se Deus não preparar, você não fala. O negócio é você estar bem com Deus. Mas e com o meu próximo? É mandamento? É. Mas as coisas têm um processo. Está escrito que tem um tempo para todas as coisas embaixo do sol. No tempo vai acontecer. Agora, para de sofrer nas garras do Josafá. Vocês não merecem isso. Deus não quer isso para vocês. Eu concordo que em alguns momentos o Josafá pode até ter sido aprendizado e uma ferramenta para colocar na cabeça das pessoas que têm visão espiritual que ninguém deve ser soberbo, achar que é o melhor, ninguém deve dizer, igual eu vi uma irmã aí que fala que tem um canal aí, é Minhas Flores e Cravos. Eu não gosto de debater com pessoas do sexo feminino, não gosto nem desse assunto, entendeu? Eu não sei como falar com as pessoas dessa forma, então eu não sei debater com mulher, não. Com irmã. Mas ela falou aí, não sei o que a congregação é a graça mesmo. Não, irmã. Você me perdoa, no amor de Jesus, mas a graça é o favor imerecido, né, que Deus, através de Jesus Cristo, deu a cada um de nós. Isso é a graça. Essa é a graça. É um perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Isso é a graça. A congregação, a doutrina, tá, da congregação, aqui é apostólica, lindo, maravilhoso, a doutrina é maravilhosa. A igreja, as paredes banco, é outra história. Então, vamos, né, ser realistas, verdadeiros e não ficar nem falando o que não deve e nem trazendo escândalo e nem arrumando mais problema, porque isso daí, até o próprio ministério já falou que a graça é Cristo, não tem nada de congregação, é graça nenhuma. Então não vamos atrapalhar o ministério, vamos continuar, né, na boa, tranquila. E a irmã não repita mais isso, por favor. E quem tem essa mania de repetir isso, por favor, se policia e pare de falar isso, porque a graça é o favor é o favor de Deus em Cristo para que eu e você tivéssemos a vida eterna, sendo nós ainda pecadores, mortos em pecados. Então, pelo amor do Rei da Glória, tá bom? Nada de que a congregação é a graça, por favor, tá? Pelo menos para isso, o Josafá serviu como ferramenta.
para ver se as pessoas que têm esse pensamento, que não é todo mundo, eu nunca tive esse pensamento, nunca carreguei esse pensamento, e se eu estiver mentindo, Deus pode arrancar minha cabeça agora e me jogar lá no inferno, sem cabeça. Porque eu estou dizendo e garanto. E eu creio que nada de congregação. Agora, é o que eu digo, a doutrina é apostólica? É uma doutrina apostólica? É, então, vamos, né, cada um com o seu cada um, ver onde que deve agir, como agir, pedir força a Deus e vamos continuar a caminhada. A paz de Deus a todos, Deus abençoe, até o próximo vídeo, não esquece, dá o like. Então, é o que eu digo, Josafá, os intuitos dele é bagunçar com tudo. Ele não tem equilíbrio, ele não tem nada. Ele é hipócrita porque ele está dizendo várias vezes que vai me processar. E eu vou pegar ele, eu não, Deus vai pegar ele pelas palavras dele. Porque tem muita coisa que ele falou que se torna crime quando usada da forma que ele usa, como indução, provocação, armar um ardil para colocar a pessoa dentro e depois ficar de fora usando a pessoa como? Manipulando ela ali para fins próprios, para oferir qualquer tipo de vantagem, seja ela qual for. Só que ele está pensando que ele é malandro. Mas ele não é malandro, pode ser endemoniado, mas com Deus não tem negócio de endemoniado. Para Deus não tem endemoniado, não tem capeta, não tem Lúcifer, não tem bicho nenhum. Para Deus não tem essa história. Quando Deus quer pegar, sai da frente porque é trem-bala, mano. E ó, é daqueles de 2 andar, se marcar até de 3. Então é isso, até o próximo vídeo para a glória de Deus. E quanto a ele, não estou preocupado. A minha preocupação é as pessoas que ele conseguiu arrebentar, que são vítimas deles. Esses eu vou continuar batendo na tecla. Sai, já falei um monte de vezes e vou continuar falando. Sai das garras do enganador Josafá, porque ele está endemoniado e vocês vão de ralo junto com ele. Se vocês não aproveitar a oportunidade de meter o pé enquanto há tempo. Até o próximo vídeo para a glória de Deus. Deus abençoe a todos.